Boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade, então, à disciplina de biomecânica aplicada à saúde e ao esporte. Hoje, então, é a aula referente ao dia 8 de fevereiro, a aula 22 de biomecânica aplicada aos esportes coletivos. Tá? Seria a segunda aula nossa envolvendo esporte. Na aula passada, nós falamos sobre aspectos gerais da biomecânica dos esportes, né, os princípios universais. E... Opa, espera aí que eu peguei a janela errada. E nós vamos dar hoje, então, continuidade ao assunto da biomecânica dos esportes. Nós vamos continuar falando sobre a análise de movimento. Tem muito a ver com aquela aula de biomecânica qualitativa específica para os esportes. Então, fazendo essa análise dos gestos, nós paramos nessa parte aqui da fase de preparação. Então, falamos da importância dos aspectos psicológicos, da ansiedade como estado mental para o jogo, onde muitas vezes, quando esse estado não está num ponto ótimo, ele induz a erros, né? Inclusive, é importante lembrar que a ansiedade, ela é também um construto, é uma variável psicológica que muitas vezes as pessoas entendem que é quanto menos melhor, mas não é bem assim. A psicologia do esporte nos ensina de que nós temos que trabalhar com níveis de ansiedade ótimos, dependendo do tipo de tarefa e também do perfil do atleta, do aluno. Tá? Então, também uma ansiedade de menos também não é muito bom para alguns gestos. Por exemplo, o pessoal das provas rápidas, né, que não é o caso dos esportes coletivos, mas das provas rápidas, precisam estar com nível de ansiedade até em nível um pouco alto, assim. Então, eles têm esse limite. Inclusive, acontecem muitas vezes erros, porque eles precisam estar em prontidão para a execução de atividades de altíssima intensidade, e aí o nível de ansiedade não pode ser muito baixo, senão eles realmente são lentos em fases iniciais, e isso já faz perder a prova, dependendo do tempo de prova. Tá? Então, falamos bastante desses assuntos, tomada de decisão. Vamos para o segundo aspecto da análise do movimento hoje, que é da fase principal. Né? A fase principal, então, vem depois dessa fase de preparação, e quase sempre ela está aliada a situações de limites do ponto de vista da transmissão, onde há impactos, eu tenho vibrações muito intensas, que podem levar a lesões, tá? Nessas situações, mas tenho também ajustes posturais, ajustes da técnica em função da demanda. Então, não é só na fase de preparação. Certamente tem uma relação com a ansiedade, por exemplo, no caso ali do último exemplo, que é o da cobrança de pênalti, tá? Mas quando esse nível de ansiedade é mais baixo, eu faço uma boa preparação e também me coloco numa situação em que a fase principal ela é passível de ser modificada durante o gesto. Tá? Então, esse é um elemento importante. Aparece no ataque do vôlei, em função da ação de movimento de bloqueio. Então, se o atacante está observando bem, né, ele está atento a sinais externos, inclusive, por exemplo, no vôlei de praia, né, o colega avisa, né, na número 1, número 2, ou paralela, diagonal, por aí vai. Né? E para isso também tem que ter um nível de ansiedade, mas tem que ter também um olhar sobre o jogo importante. A própria postura mesmo da ação de pernas no bloqueio ajuda a visualizar na hora de ataque, por aí vai. Então tudo isso ajuda. Por exemplo, tem a situação da segunda bola do levantador também, que é uma ação em que se modifica na sua fase principal, ela não está na preparação. Inclusive, se a preparação ela é modificada, muitas vezes o bom jogador de defesa consegue captar isso. Então, a ação de mais alto nível ela acontece quando esse ajuste da função acontece exatamente na fase principal. E aí define também pênalti, por aí vai, bons cobradores, né? Quando tu não dá a chance de entregar a dica do que tu vai fazer nessas ações de preparação. Tá? Então, elas vão aparecendo na fase principal. Claro, a fase principal, é importante lembrar, ela tem muitas situações de impacto mesmo, né? Quando eu vou atacar a bola, né, por exemplo, eu vou chutar a bola no futebol, todas essas situações são de alto impacto, então eu vou ter uma boa transmissão, boa técnica, que faça com que eu tenha ali uma ação em mais alto nível, que significa
sair a bola com muita velocidade, mas também com uma boa direção, né? Tudo isso vai estar relacionado a essa fase principal. Porém, falando de lesão, né, o maior nível de lesão acontece, na verdade, na fase menos importante, digamos assim, porque é a fase onde terminou já a fase principal. Então, temporalmente, eu não tenho como mais arrumar essa fase, o que é definidor até muitas vezes do desempenho dessa ação, tá? Mas ela é muitas vezes relegada e induz a problemas, né? Por exatamente não se dar atenção a ela, tá? Então, uma característica muito importante da fase final é a terminação do gesto, é tu conseguir terminar esse gesto com uma ação equilibrada. Tá? Então, quando eu não tenho isso, eu caio, por exemplo, eu chuto uma bola e tenho uma ação de uma defesa que me desequilibra, ou eu faço esse gesto de uma forma muito desequilibrada, eu termino caindo ao solo, por aí vai, né? Isso muitas vezes, do ponto de vista do esporte, da decisão tática, não é o melhor. Muitas vezes não, muitas vezes eu faço gol e estou resolvido, estou rolando, mas isso é o que menos importa. Agora, nessa fase final, é onde há, por exemplo, o maior nível de lesões devido a desequilíbrios musculares. Tá? Então tem esse fator, por exemplo, as análises biomecânicas que vocês viram na prática lá com o Rafael no laboratório neuromuscular do professor Roney, lá há aquelas análises de desequilíbrios musculares, as razões funcionais, né, onde eu tenho ali um certo nível de desequilíbrio de produção de forças, muitas vezes ligado a músculos antagonistas, né, mas às vezes também a músculos acionando de forma concêntrica e excêntrica. Tá? E essas análises, esses perfis, eles devem ser colocados em níveis ótimos. Não são todos os esportes que têm níveis de evidência para dizer o que é ótimo, mas o treinador e o preparador físico tem que estar atento, né? Ele tem que ver pontos fortes, fracos do atleta, né? E entender um pouco da cinesiologia daquele gesto, ligado à biomecânica. Então, por exemplo, se sabe que jogadores de voleibol tem desequilíbrio em rotadores de ombro, tá? O manguito rotador. Né? Então, e ali há um grande desequilíbrio de rotadores internos em relação a rotadores externos. E o que acontece? Nesses gestos, na fase final, eu quase sempre, meu músculo antagonista, ele funciona como um músculo que frena o gesto, né? Só que ele é mais fraco do que o músculo agonista, muitas vezes. E isso gera uma situação de desequilíbrio e de início de lesão. Né? Então, no caso do vôlei, tem muito essa relação. Né? Eu gerar lá uma potência muito forte, um torque, nos rotadores internos e os rotadores externos não conseguirem segurar o gesto. E aí eu tenho uma lesão nas estruturas que estão relacionadas aos rotadores externos, né? E ali tem processos lesivos, então é muito comum isso. Também sobre a produção ali de torque ao nível de joelho, também temos isso, né? Eu tenho uma ação potente ali de extensores, músculos mais antigravitacionais, mas depois eu tenho uma frenagem desse gesto por flexores do joelho e também ligados a isquios, né? Que muitas vezes são mais fracos, né? Eu tenho braços de alavanca que geram um torque menor e ali é sobrecarregado esse sistema, então eu tenho situações onde pode acontecer lesões, tá? É, então, tem essa situação. E tem uma outra situação que é muito comum, que são das aterrissagens. Então, eu termino o ataque, o gesto, lá no handebol, eu faço um arremesso com elevação do corpo, né, com salto junto, e quando termino o gesto, eu caio. Né? E muitas vezes essa aterrissagem ela não é bem trabalhada no treinamento esportivo. E isso é perigoso, porque é nas aterrissagens que eu tenho altas cargas mecânicas, né? E eu tenho picos de força de reação do solo ligado a lesões, como a gente viu lá no caso da corrida. E lembrando, saltos vão induzir a mais forças de reação do solo. Para vocês terem uma ideia, assim, nós falamos ali em termos de valores, né? De cinética, de forças de reação do solo, especialmente verticais, quando eu corro, quando eu caminho. Então, lembrando, a caminhada é um exercício de baixo impacto, embora já pessoas com sobrepeso, com fragilidade, etc., às vezes nem a caminhada é interessante, mas
é de baixo impacto, de forma geral, e os picos de impacto envolvem ali entre 1 a 1,2 vezes o peso corporal, ou Gs, né, que é aquela nossa medida de força de reação do solo vertical, normalizada pelo peso corporal. Então, eu tenho ali vezes peso corporal. É de 1 a 1,2 no seu pico de força de reação do solo. Na corrida, esse valor já dobra. Mesmo numa velocidade baixa, ele vai para em torno de 2 vezes o peso corporal e vai subindo linearmente conforme a velocidade aumenta, podendo chegar até 4, 5 vezes o peso corporal. E eu tenho saltos, né? Os saltos são cargas extremas, então eu parto já de valores de no mínimo 3 vezes, facilmente chegando a 5, podendo chegar mais. E na ginástica lá, que não é o caso daqui, mas só para ter uma referência ali, eu tenho situações onde pode chegar até 7 vezes o peso corporal. Tudo isso aumenta muito o risco de lesões, né? Só por essa questão de impacto, tá? Por esse problema da desaceleração. A outra tarefa, que é mais de controle motor, mas também vai envolver cargas mecânicas intensas, é a desaceleração. É um exemplo específico, é a aterrissagem, tá? Mas de forma geral, quando eu faço o gesto e tenho que frenar esse gesto, eu tenho uma desaceleração controlada, e isso é dado por uma ação excêntrica muito potente de antagonistas, que, lembrando, embora seja uma ação excêntrica, onde eu tenho um limite de força maior, são músculos antagonistas que muitas vezes não são aqueles propulsores potentes. Então, eles trabalham muitas vezes numa zona de risco de lesões. Tá? E daí vem também um trabalho preventivo, também de excêntrica, com esses antagonistas, tá? Como uma forma preventiva aí de ações, e tomando bastante cuidado sobre isso, porque não adianta um erro básico na preparação física, se dar atenção exatamente para as situações de musculaturas propulsoras, digamos, ou das ações primárias, né? Então, essas musculaturas muitas vezes fazem essas ações concêntricas potentes relacionadas a arremessos, né, a ataques, né, a chutes, né? Mas eu tenho uma ação excêntrica depois dos antagonistas associados nessa fase final. E ali eu tenho um belo de um desafio, e aí eu tenho que treinar isso também, eu tenho que treinar também ações excêntricas que me deem esse suporte na fase final, embora não seja totalmente ligado ali em curto prazo, assim, no desempenho, eu tenho que ter isso bem forte, porque se eu começo a ter lesões, isso vai prejudicar muito o desempenho, então é um foco ali de atenção a mais também para a preparação física. Tá? E tenho também tarefas, né, que a gente colocou ali que são um pouco táticas também, de equilíbrio e estabilidade. Então, essas situações de fase final ou recuperação vão nos induzir a um desafio. Então, eu tenho lá chutes, por exemplo, que é uma ação muito potente, onde essa finalização ela é importante e também eu me mantenho em estabilidade mínima para executar as ações futuras. E também para não cair, também não arriscar, ter lesões também nessa fase final, que é muito perigoso, claro, né? Situações, por exemplo, de escanteio com cabeceios, por exemplo, onde eu tenho uma ação, um choque junto com adversários, colegas mesmo, e ali se coloca uma situação bem intensa. Mas eu tenho que treinar também para isso, para essas situações inesperadas, né, para executar elas também com uma zona maior de segurança, embora não seja sempre 100%, mas nós temos que usar da biomecânica para entender isso e treinar isso, em termos de equilíbrio e estabilidade. Esses dois termos aqui vão nos chamar para o conceito de hoje, bem importante, em termos de biomecânica, que é a ideia de estabilidade, né? Vamos lembrar, assim, que da física, do ponto de vista da física, o equilíbrio, a medida mais básica de equilíbrio em estruturas, assim, na parte da mecânica que a gente chama de estática, né? A gente poderia relacionar com o nosso corpo quando está parado numa determinada postura estática, né? O problema básico de equilíbrio é um problema de duas variáveis, na relação de duas variáveis, uma delas é a base de suporte que eu tenho, que quanto maior equilíbrio isso vai me dar, e a outra variável é a altura do corpo, tá? Então, se eu tenho corpos maiores, isso me induz a menor estabilidade. Então, vejam que tem essa relação dupla, né? Para ter um bom equilíbrio,
eu tenho que ter uma situação básica, física, né, ainda falando em termos de equilíbrio, que é um pouco limitado. Depois nós vamos falar de estabilidade, que é a coisa mais aplicada para nós, mas já nos ajuda a entender várias situações, que é o quê? Um belo equilíbrio em situações em que eu, por exemplo, os gestos das artes marciais, nas posturas aquelas mais agachadas, etc., elas me dão essa ideia de equilíbrio, né, uma estabilidade para gestos, que é bem fácil de entender. Eu estou com um centro de massa mais baixo, com uma base de suporte muito boa, né, e isso me dá um equilíbrio grande. Bom, a estabilidade é um conceito um pouco mais complexo do equilíbrio, onde vai envolver um pouquinho aqui uma questão de comportamento. Ele ainda é uma medida biomecânica, tá? Mas ela vai envolver também um aspecto ele vai me dar informação sobre um potencial de movimento com essa ideia de estabilidade. E para entender bem essa estabilidade, eu tenho que pensar no seu antagonista, no seu contrário, né? Então, em situações que eu tenho muita estabilidade, as situações de gestos esportivos vão me induzir a uma baixa mobilidade. Então, eu tenho uma relação inversa de estabilidade com mobilidade. Mobilidade é um conceito que a gente usa na saúde quando fala de mobilidade funcional, né, que é uma capacidade dos sujeitos se deslocarem no dia a dia e tal, que é um marcador fundamental, por exemplo, na quantificação de atividade física, de gasto de energia, né, número de passos, etc., né, embora não seja a única ação, mas ela é fundamental, inclusive, nos cálculos de gasto de energia total diário e balanço energético. Mas no nosso caso específico aqui da biomecânica, essa mobilidade vai ter essa seu yin yang, né, sua determinante contrária, tá? Que é a estabilidade. Então, por exemplo, na questão essa do gesto, esse que eu estava dando exemplo dos esportes, das artes marciais, nem é o exemplo aqui, mas me veio agora à mente e pode ser útil para a gente entender. Quando eu tenho aquelas posturas mais baixas, para realizar os katas do karatê, por exemplo, com a postura mais baixa, com uma base de suporte bem grande, ali eu tenho uma grande estabilidade. Porém, essa estabilidade nessa postura, ela não me dá chance de uma grande mobilidade, tá? Isso é um pouco confuso, porque, na verdade, quando eu preciso fazer ações, eu preciso estar um pouco mais fletido, mas é uma outra situação, tá? Essa ainda é uma situação de baixa mobilidade, tá? Um exemplo bom dessa relação inversa está colocado aqui na figura, tá? No slide aqui. Então, durante a caminhada, por exemplo, ou corrida, tá? Então eu estou aqui numa fase de caminhada de duplo apoio, onde eu tenho meu centro de massa colocado bem no meio da base de suporte durante o período de duplo contato, ou duplo apoio, né? Que a gente viu lá em biomecânica da marcha, da caminhada, né? A projeção do centro de massa é dentro da base de suporte. Isso me dá uma situação de estabilidade boa, tá? Quando eu fico em apoio simples, que é essa alternância na caminhada, apoio duplo, apoio simples, né? Ali eu me coloco em desequilíbrio. O meu centro de massa, quase que instantaneamente, ele fica fora boa parte dessa ação, fora da sua base de suporte, né? E isso me dá mobilidade. Isso me faz com que eu me permita desequilibrar e continuar indo à frente, digamos assim, tá? E aí eu tenho uma situação de desequilíbrio, vamos chamar assim, mas no caso aqui mais comportamental, de instabilidade, seria baixa estabilidade, ou mobilidade. Me dá uma situação de eu poder me desequilibrar à frente, né? Isso me ajuda a voltar a acelerar no passo ali, por exemplo, e me permite até a possibilidade depois do pêndulo invertido funcionar, né? Que é o mecanismo minimizador da caminhada. Bom, no caso da corrida, a corrida é um belo exemplo de uma situação de relativa, comparando com a caminhada, relativa baixa estabilidade. Eu vou ter sempre apoio simples ou nenhum apoio, fase aérea, né? E essas situações vão ser um tanto perigosas. Quando eu toco o pé no solo na corrida, o meu centro de pressão, de força ali, que tem a ver com uma ideia de uma projeção do meu centro de massa também no solo, ele vai estar localizado ali em torno da altura do pé.
mas rapidinho, esse ponto ele é muito dinâmico, ele vai sair rápido e até o tempo que eu fico em apoio é pequeno na corrida. E isso tudo me induz a uma situação de instabilidade. E a projeção do centro de massa, boa parte da corrida vai estar sempre fora da base de suporte. Tá? Mas isso me dá uma grande mobilidade, Tá? Eu me utilizo disso em marchas mais rápidas, corridas, né? Então é uma situação bem que tem essa característica. Obviamente, para pessoas que têm problemas de equilíbrio, etc., a corrida não é uma boa opção, né? Eu vou ter que usar estratégias que vão aumentar minha possibilidade de estabilidade, que é a caminhada. E o idoso, quando começa no processo de fragilidade, ele vai ter esse caminho, esse encaminhamento também. Ele vai ficar um pouquinho mais em duplo apoio. O tempo de duplo apoio é um marcador de prejuízo do equilíbrio muito grande, porque significa que o idoso tenta ficar um pouco mais de tempo em duplo apoio, e isso não ajuda ele muito na mobilidade, isso faz com que ele caminhe mais lento, tá? Com maior dificuldade, e até com o pêndulo invertido prejudicado, né? E até um ponto que ele nem isso, nem na caminhada ele consegue mais, ele tem que usar um andador, ele tem que usar um instrumento, né, de auxílio aí, assistivo, né? Bom, isso tudo vai trazendo esses limites de locomoção também. Bom, tem situações ali, aqui tem um exemplo de uma locomoção ainda com maior mobilidade, vamos chamar assim, né? Que é ali uma patinação no gelo, ou patinação artística mesmo, mas aqui parece ser no gelo, independente disso, que é esse estado instável, né, de equilíbrio. Aqui também vai acontecer situações, bom, a base de suporte é menor ainda, né, e aqui acontecem situações em que a projeção do centro de massa ela nem passa em torno da base de suporte quase nunca nessas ações. Aqui eu vou ter um nível de mobilidade muito grande, né? Para eu permitir alcançar esse equilíbrio, eu vou ter que ter forças. Esse é um problema de equilíbrio direto, né? Forças dinâmicas que vão estar constantemente se equilibrando, tá? E vão permitir esse equilíbrio dinâmico, embora a situação seja a mais instável, a menos estabilidade. E, por consequência, vão ser ações onde eu vou ter mais mobilidade. É o caso do esqui, né? Eu consigo me deslocar bastante, né? A mobilidade é muito alta, né? Embora seja bastante desafiador, né? Tem essa característica, o estado instável de equilíbrio, né? Ou a baixa estabilidade, e aqui vem um contínuo de estados de equilíbrio, né? Então, desde o estado estável de equilíbrio, onde eu tenho essa situação, onde boa parte da situação é a projeção do centro de massa dentro da base de suporte, eu tenho aqui situações em que eu tenho uma alternância disso, que a caminhada já tem isso, um pouco menos, mas na corrida vai ser mais intenso, né? É o estado esse meta estável ali de equilíbrio, que significa o que? O meta é além, né? Então, vou ter situações fora do nível da estabilidade, mas em algum momento vai ter uma oscilação, tá? Seguido, ou seja, de mobilidade e estabilidade, porque tem fases, né, em que nossa linha ali do centro de massa passa por cima desse ponto de apoio, por isso é um estado intermediário ainda de equilíbrio. E tenho o último estado instável de equilíbrio, como eu expliquei para vocês. Tá? Muito bem, sobre essa estabilidade, pessoal, vamos conversar aqui um pouquinho agora, assim, pensando nos esportes. O que acontece? O bom exemplo da aceleração, né? A gente aprende no atletismo, né? Se eu quero fazer uma boa saída do atletismo, eu tenho que fazer aqueles 3, 4 apoios, né? Com as mãos mais altas, né? Mas vejam só, o que acontece ali? Ali, no instante anterior da largada, eu tenho os apoios das mãos ali próximo da linha da largada, né? Tenho os pés apoiados mais atrás, né? Com aquelas estruturas que fazem com que eu consiga fazer uma força horizontal, mas naquele instante anterior eu estou com um nível de mobilidade muito alto, muito alto. Eu abro muito essa amplitude ali da minha base de suporte. Mas quando é dada a largada, o segredo é exatamente eu partir para uma situação de baixíssima estabilidade, ou seja, uma altíssima mobilidade.
de que jeito? Eu tiro as mãos do solo rapidamente e meu corpo, que estava todo apoiado, agora ele se eleva um pouco e fica num total desequilíbrio, uma situação de extrema mobilidade. Significa dizer o quê? Para eu equilibrar esse sistema, eu tenho que aplicar muita força para trás contra o solo, para me jogar à frente e equilibrar toda essa minha massa que está completamente fora da minha base de suporte agora, né? Qual é o resultado disso? É uma grande aceleração. Eu acelero muito à frente, porque eu produzo forças mesmo a mais, desequilibradas, né? Ali não tem equilíbrio de forças anteroposteriores, ali é tudo para trás. Nos primeiros passos, eu só tenho forças posteriores, vamos chamar assim, seria aplicando a força contra o solo para trás, né? E claro, e depois, com o tempo do sprint, da arrancada essa, eu vou equilibrando o meu corpo. E quando o meu corpo está totalmente equilibrado, que aí é uma fase mais de meta estável, onde eu estou numa situação ali de menos mobilidade, digamos, que eu não acelero mais, ali naquele caso ali, exatamente quando o meu corpo está ereto, assim, eu tenho ali uma situação de aceleração zero. Eu alcanço uma velocidade máxima, onde eu não aumento mais essa velocidade, portanto, a aceleração é zero. Eu não consigo mais aumentar, né, a velocidade, a taxa dessa velocidade. Portanto, nessa situação ali, intermediária ali, já tenho mais equilíbrio, mais estabilidade, mas tenho dificuldades de acelerar. É um limite dos velocistas mesmo, né? E nos esportes coletivos, aqui vem uma coisa interessante. Os esportes coletivos, eles dificilmente alcançam a situação do estado meta-estável. Claro, vão ter situações, até bastante, mas as fases importantes das ações do jogo vão envolver muita aceleração, tá? Vão envolver muita aceleração. O que significa a aceleração significa o quê? Que os sprints eles vão ser de em torno de 5 metros, 10 metros. No futsal são pequenos, né? Muito pequenos. No futebol de campo os tiros são maiores, mas também na sua maioria não são tão longos, algumas vezes sim, mas quase sempre ali o que vai ser importante é a arrancada, é a mudança de direção. E ali vão ter situações de mobilidade. Eu vou precisar estar em condições de estado instável de equilíbrio para permitir essa aceleração. Porque, por exemplo, se eu estou numa posição reta, ereta, né, muito tranquila, eu não consigo desacelerar. Eu preciso me desequilibrar, né? Então, vou precisar fazer ações. Por isso que até aí vem as questões. Uma técnica que eu me lembro que eu aprendi lá nas aulas do professor Brauner, há muitos anos do basquete, era da posição de defesa. Era uma ação muito rápida dos pés, né, tocando o solo, oscilando, mas em flexão, posição mais flexida, que quando tinha a ação do atacante, eu conseguia, nesse trocar de pesos, causar esse desequilíbrio, essa mobilidade necessária para responder à ação do adversário e manter essa ação de defesa. Então, isso envolve o quê? Uma mobilidade, né? Ou seja, desafiando ali ou diminuindo a estabilidade de ação. Tá? Também faço uma ação mais fletida, que digamos que de um ponto de vista ajudaria no equilíbrio, mas eu tenho esse jogo de apoios de pé que faz que quando eu precise de uma ação muito rápida, eu tire um pé do solo e aí cause essa possibilidade de mobilidade. Tá? Dali as ações, por exemplo, dos goleiros nas ações laterais mesmo, esse trabalho rápido de retirada de apoio também, associado a uma propulsão de uma perna contrária para causar essa mobilidade também. Tudo isso vai ser super importante. A arrancada para frente mesmo, eu vou precisar. Quando eu estou naquela posição de defesa também lateral, né, numa posição de defesa do futebol, para eu poder arrancar para trás, eu também vou causar esse desequilíbrio, eu vou estar com o corpo inclinado para trás, porque é dali, provavelmente, onde vão ter as ações ofensivas, né, do adversário. E tudo isso tem essa relação, todos esses exemplos, nesse jogo dual que nos conecta um pouco com esses termos que aparecem tanto aí na ciência do esporte, e às vezes a gente não consegue conectar. Mas para nós, agora, com essa base de biomecânica, é muito importante, um conceito que é importante vocês gravarem, né? A gaivota, a gente chamava isso no quartel, né? Ou take home message, aquela mensagem para levar para casa.
A mobilidade, ela é o inverso da estabilidade, né? As duas são importantes em situações específicas, tá? Em situações específicas. Claro, existe também um conceito sobre estabilidade que quase sempre é bom. Aí, nesse caso, não há um ponto de otimização muito intermediário que se possa discutir, que é, bom, mas ali também a estabilidade articular, tá? É uma outra medida que se faz. Do ponto de vista biomecânico é um pouquinho mais complicado, eu tenho que fazer uma análise de dinâmica inversa, que tem a ver com a análise de momentos, e também calcular a rigidez articular, tá? Que quanto deforma uma articulação, e quanto eu gero de momento para uma determinada articulação, para um determinado momento, o quanto de deformação que eu provoco, amplitude, né, de movimento articular, a segundo, né, dependendo de um determinado momento que eu produzo nessa articulação. Isso me dá uma ideia de rigidez, que me dá uma ideia também de estabilidade. Tá? Mas, claro, como tudo na natureza, quando eu fui já pensando, tem seu ponto ótimo também. A otimização, como é no treinamento físico, é algo fundamental aqui também. E, claro, eu tenho sujeitos com espasticidade, né, que é aquele padrão de ativação contínuo por uma desregulação neural, né, no drive neural mesmo e tal. E aí isso me gera uma articulação rígida. Não, vão ter, ou quando eu saio de uma recuperação ortopédica, né? Minha articulação fica rígida, obviamente aquilo ali não é bom, tá? Mas em condições fisiológicas normais, a estabilidade articular ela é interessante para se produzir altos níveis de potência naquela articulação, tá? Então é isso, sprinters, bons corredores, velocistas, atletas, então o centroavante de um time de futebol que precisa arrancar rápido, etc. As articulações precisam estar estáveis para essa produção de potência. Tá? Com o envelhecimento, nós temos esse problema, também fazendo um parênteses, que pode ser aplicado para os esportes, pensando em master ou mais idade. Nós temos uma redução de força que implica também numa instabilidade articular. Há uma forte relação, já estudada nisso, e um forte, principal determinante até do gasto de energia maior de idosos caminhando é devido a essa instabilidade articular, que faz uma mediação ali da relação essa de força com esse ponto de vista de mobilidade. Tá? Em outras palavras, quando eu adiciono treinos de força, muitas vezes eu melhoro a estabilidade articular desses alunos, né, de idosos em geral, e isso tende a melhorar também a minha transmissão de energia. Tá? Porque o que acontece? O idoso, para compensar essa baixa estabilidade, essa instabilidade, ele coativa mais. Ele ativa mais músculos antagonistas que não geram trabalho direto, porque eles servem para contrapor a ação do agonista ali, do músculo principal na ação, e isso faz aumentar o gasto de energia. Tá? Esse é um dos fatores ligados. Tem também algo metabólico, mas esse é um dos fatores ligados à parte biomecânica, a nossa parte ali de transmissão. Tá? Muito bem. Então, falamos desses conceitos, dividimos um pouco ali algumas experiências com vocês. Vamos avançar um pouquinho na aula seguinte ali, no marcador. Sim, hoje é a aula 22, nós vamos ir um pouquinho além aqui, tá? Onde eu continuo com esses exemplos da estabilidade e instabilidade. Vejam aqui, posição de expectativa, né? Eu estava comentando de uma ação aqui mais geral, mas poderia ser das artes marciais, né? Onde eu tenho uma base de suporte maior, centro de massa menor, isso aqui me dá uma estabilidade boa, tá? Mas lembrando também que no momento em que eu tiro um pé, eu posso causar a mobilidade, tá? Mas nesse caso aqui, aqui a estabilidade é menor. Então, para muitas ações onde eu preciso mudar de direção, eu posso forçar essa mobilidade, porque eu sei que no momento que eu tirar um pé, eu vou ganhar mais em mobilidade, eu forço a estabilidade, né? Eu faço uma posição estável, porque eu sei que a partir dela eu consigo acionar ali a maior mobilidade, modificando alguma postura rápida, né? Mas isso me permite rapidamente fazer as ações que eu preciso.
tá? Ou simplesmente, por exemplo, nessa posição de expectativa aqui do voleibol, que é comum, em saques potentíssimos, é a posição correta mesmo de defesa, assim, né, defesa, o apoio, né, do saque, mas é por si só, porque eu preciso receber uma bola muitas vezes muito potente, né, ou executar ela em uma maior estabilidade. Aí a estabilidade por si já explica, não é só pela necessidade de mudança de direção, mas ou é nas situações de defesa de ataque, por exemplo, que eu tenho que me deslocar e tal, eles também me servem por essa outra razão. Nesse caso aqui, a própria estabilidade per se explica a utilidade desse gesto. Tá? Aqui tem a ação do basquete, né, que eu comentei para vocês, assim, no exemplo do Mário Brauner, a postura de defesa, né, em determinadas posições do campo, no futebol, né? E, bom, vamos falar de um outro conceito hoje, para terminar a aula de hoje, que é sobre o coeficiente de atrito. Tá? Também uma variável da física que é extremamente útil nos esportes. Tá? Ele é o conceito que é, né? O coeficiente de atrito ele vai me dar uma informação sobre a força que se opõe, tá? Uma força que se opõe ao movimento de duas superfícies em contato. Então, é uma força produzida a partir de duas superfícies de contato. Em contato, elas geram essa força de atrito e vai estar ligada ao coeficiente de atrito. É uma constante, tá, que vai me indicar esse nível de atrito que vai impactar sobre a força que vai estar atuando ali. Tá? O que acontece, gente? Por exemplo, se eu coloco aqui o exemplo aqui das mãos, né? Tenho duas mãos tocando e tem um certo atrito entre elas que eu posso deslizar e posso ter esse atrito, ou posso ter estático também, né? Eu faço forças para raspar, só que elas não me movimentam, porque o atrito frena essa força que eu ajo de uma superfície em relação à outra, tá? Nesse caso, o atrito é estático. O que acontece, gente? Se eu aumento a força de preensão entre as minhas mãos, eu faço mais força aqui entre elas, né? O atrito estático aumenta, né? Ou seja, para eu deslizar essa mão vai ser mais difícil, porque eu tenho uma força normal atuando que causa um aumento do atrito, tá? Ou seja, esse coeficiente de atrito vai ser aumentado também por essa força normal, tá? Isso vai me dificultar eu raspar as mãos. Então, para eu raspar as mãos, eu tenho que tirar força, senão ela vira uma força estática, tá? Quanto maior essa força, mais força estática eu tenho. Esse é um bom exemplo. Um outro exemplo interessante é assim, até um pouco engraçado colocar aqui, eu escorregando na banana, né? Eu tô quando eu tenho ali um escorregão no solo, tá? E posso aplicar isso para situações de deslize mesmo, do peixinho, do vôlei e tal. Que vai me indicar também em questões de risco, né? Então, as forças que eu aplico do meu pé contra o solo, eles vão produzir essa situação estática. Eu vou produzir ali uma força estática ela vai se equilibrar, eu vou manter o pé no solo. Mas no momento em que eu aplicar uma força médio-lateral, horizontal ou antero-posterior, nesse caso geralmente é antero-posterior, maior do que essa força de atrito, por duas razões, porque eu não estou aplicando ela bem ao nível normal, lembrando sempre a força normal, é aquele jargão da física para dizer que é uma força mais próxima, ou exatamente a 90 graus, ou mais próxima disso, tá? Então eu aplico ela muito deslizando, e aí ela pode vencer a força de atrito daquela estrutura. E cada vez que eu aplico a força mais lateral, a minha componente da resultante é menor vertical. Então, isso implica em riscos, né, maiores de escorregar. Tá? Então, as estratégias são essas. Quando eu estou num campo escorregadio, né, eu tenho que aplicar mais forças normais, eu tenho que fazer forças mais próximas a 90 graus e não tanto forças anteroposterioras, não tanto forças horizontais. E isso me prejudica no quê? Na mobilidade.
Isso me prejudica na mobilidade, porque eu não consigo me jogar tanto à frente, tenho que me jogar fazendo mais horizontal, não consigo me deslocar tanto à frente. Tá? Mas tem que ter atenção ao tipo de piso. Se o piso ficou escorregadio, ficou molhado, né, como acontece muito nos esportes coletivos, eu tenho que ter esses cuidados para não ter acidentes. Tá? Então, tem esse caso aí. Uma questão importante, gente, que acontece aqui quando eu piso na banana, que vem aqui depois, é que a força de atrito estática é sempre maior do que a força de atrito dinâmica, tá? São duas formas de avaliar, simplesmente a ideia é a mesma. A força de atrito é a mesma coisa, é uma força normal contra a outra superfície em relação a forças médio-laterais ou horizontais entre as superfícies que vão ser sempre menores, essas de superfície, e por isso quem ganha é o atrito, e aí eu fico com o atrito estático. Mas quando eu consigo vencer essa força de atrito, por diversas razões, porque eu mudo a minha direção de força, ou porque eu lubrifico aqui o coeficiente de atrito diminui, né? E de alguma forma eu consigo deslizar, esse deslize aqui me atrai sempre um valor de atrito dinâmico, né, menor. E é por isso que eu escorrego e meu pé vai. Por isso que não é algo contínuo. Eu estou lá apoiado bem, mas no momento que eu deslizar, a coisa geralmente é catastrófica. Meu pé continua seguindo porque o nível de atrito ele se reduz bastante quando está em nível dinâmico, tá? E por isso que dá aquela situação, né? Muito bem. Outras situações, exemplos assim do atrito acontecendo nos esportes, né? Quando eu tenho pisos com menor atrito dinâmico, né, eles são mais escorregadios. E nesse caso eu tenho menor aceleração ou menor desaceleração, porque se eu e aí vem as estratégias, né? Nos pisos que são muito escorregadios, eu não consigo desacelerar tão rápido e muitas vezes eu entro em situações ali de atrito dinâmico. É quando eu tento frenar e vou deslizando. Mas lembrem que muitas vezes isso não é muito bom, né? Porque eu entro num atrito dinâmico que me faz deslizar. Tá? Mas às vezes se acha essas otimizações, mas às vezes não. Quando eu tenho um piso mais duro, um piso de borracha, aí eu tenho situações onde eu tenho maior a capacidade de direção, agilidade, e o caso do tênis é muito legal, porque realmente acontece isso, né? A grama ali é um intermediário, mas o piso de saibro ali é muito escorregadio, digamos, e o piso de borracha ele tem um maior atrito, né? E isso faz com que eu aumente a capacidade de mudança de direção, agilidade mesmo, então capacidade de acelerar, desacelerar, mas também aumenta o risco de lesões, porque eu vou ter situações ali em que o pé entra numa condição estática muito potente, né? E aí eu tenho que cuidar, porque toda a minha unidades músculo-tendão que vão estar regulando aquele movimento ali não tem escape, né? E aí podem lesionar, né? Porque essa força externa vai ser muito forte, porque o ponto de apoio ali fica fixo, né? E aí pode gerar... Bom, e a capacidade mesmo de eu acelerar mais e desacelerar mais já é um fator ali preditivo para lesões. Tá? Então tem que tomar cuidado também com isso, esse tipo de piso por esse lado. Tá? Bom, ficamos por aqui com o coeficiente de atrito. Na próxima aula nós vamos falar aqui de colisões. Começamos falando sobre colisões. Aí será o dia 13, provavelmente, de fevereiro. Então, hoje, dia 8 de fevereiro, a aula é essa, gente. Boa continuação aí também, bons estudos para vocês e até mais. Obrigado.